Ainda falando sobre as mudanças eleitorais, o Senado aprovou a posse presencial em 5 de janeiro e barrou a volta das coligações partidárias. Reportagem de Carolina Belim. Logo após ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta de emenda à Constituição que altera a legislação eleitoral foi pautada para votação em plenário. O texto foi aprovado em primeiro turno por 70 votos a 3 e em segundo turno por 66 votos a 3. Na versão da Câmara dos Deputados, a PEC previa a volta das coligações partidárias para as eleições proporcionais, mas a relatora, a senadora Simone Tebet, do MDB, rejeitou o trecho. Para ela, as coligações favorecem a proliferação de partidos e distorcem a escolha do eleitor. É o relatório que passo de uma forma muito tranquila a apreciação do plenário, porque foi construído com o apoio de praticamente todos os que estavam na CCJ e aprovado por unanimidade também. Além da queda das coligações, foi mantido um dispositivo para incentivar as candidaturas de mulheres e negros. As datas de posse também mudam e não serão mais no dia 1º de janeiro. Para presidente da República, passa a ser no dia 5 de janeiro. Já governadores serão empossados em 6 de janeiro. Essas alterações passam a valer apenas nas eleições de 2026. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, avaliou que o texto final foi um avanço para o sistema eleitoral. O que eu destaco desse relatório, senhor presidente, é o passo que nós estamos dando para uma melhor governabilidade no nosso país e no nosso regime democrático. Não dá para continuar com esse presidencialismo congressual, com mais de 30 partidos representados na Câmara dos Deputados e com mais de 20 partidos representados no Senado Federal. Já o senador Regufe, do Podemos, votou contra e argumentou que a mudança foi pequena. Segundo ele, é preciso mais. Eu considero, senhor presidente, que nós deveríamos fazer nesse país uma reforma política profunda. Propostas como o voto facultativo, como a possibilidade de candidaturas avulsas sem filiação partidária, como o limite de reeleições para parlamentares, hoje é indefinido, como o fim da reeleição para o Executivo. O próximo passo agora é o texto ser promulgado pelo Congresso. Como é uma PEC, proposta de emenda à Constituição, não precisa da sanção do presidente da República. Dessa forma, as alterações passam a valer já nas próximas eleições. Tem que passar ainda, voltar para a Câmara dos Deputados, né, porque houve algumas alterações, mas não entraram aí o que foi muito discutido, o voto distrital e o distritão. Além disso, tem algumas coisas interessantes. O que mais se mexeu mesmo é na questão financeira dos partidos. O fundo eleitoral aí que teve mais flexibilidade para gastos deste fundo eleitoral, como prevê, por exemplo, que o dinheiro que não foi gasto em campanha não volta para os cofres públicos, mas continua com o partido. E o fim das coligações, quer dizer, as coligações proporcionais, seria para vereadores, para deputados estaduais e deputados federais. Essas coligações, com o fim de coligações para estes cargos, significa que podem morrer alguns dos partidos nanicos que o Brasil tem. O Brasil tem muito partido e muito problema por causa disso. A gente vê que algumas discussões simplesmente não andam na Câmara dos Deputados. A gente sabe o que significa centrão, que é aquele bloco que uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, a gente nunca sabe como decide, e o eleitor precisa saber claramente o que os partidos pensam para escolher seus candidatos. Não adianta escolher a pessoa e depois o partido lá que é comunista, quer censura, quer o fim da liberdade de imprensa, quando o candidato parecia ser bom. É preciso conhecer os partidos, e com mais de 30 partidos isso é praticamente impossível, sem contar que muitos deles nem sabem se apresentar para o eleitor, nem mesmo eles sabem dizer o que eles defendem. Em relação à reforma do Código Eleitoral especificamente, em relação às coligações, concordo com o que o Bernardi disse aí, foi muito bom, até por essa questão de tirar do mapa os partidos nanicos. Não é que tire do mapa pessoas que tenham um pensamento que deva ser ouvido e elas que se juntem a partidos maiores e deixem claro para o eleitor o que elas pensam, mas isso é muito mais saudável para a democracia, menos partidos.
E só lembrar que quem tinha colocado essa emenda pedindo a volta das coligações, quem queria a volta desse acerto ali, dessa junção de um monte de partido nanico, foi o PT. E aí vale a pena a gente se questionar por que um partido grande como o PT, ainda é grande, apesar de ter se envolvido em tanta corrupção, já devia ter encolhido muito mais, mas ainda tem muitos representantes no Congresso, por que o PT queria se juntar a um monte de outros partidinhos? Será que tem um fisiologismo aí, um costume do toma lá da cá e depois ficar exigindo favores na hora da votação, caso consiga eleger alguém ali junto da coligação? Para a gente pensar, né? Mas isso foi rejeitado. E é saudável. A data da posse para 5 de janeiro, queria fazer uma observação, porque a gente pensa, não estão querendo trabalhar no dia 1º de janeiro, né? Estão querendo curtir festa. Primeiro que todos têm direito, inclusive os eleitos. Mas o segundo é que isso representa redução de custo, né? É dinheiro público economizado, porque para fazer cerimônias de posse, muito servidor público é envolvido e sempre em feriados ao pagamento de horas extras, então o custo é muito maior. Acho bem saudável que tenham mudado isso. Uma pena que não discutiram a questão que mais preocupa o eleitor, que é a do quociente eleitoral. A gente sabe que dos 513 deputados atuais, só 27 foram eleitos pelos próprios votos. Os outros foram carregados ali ao chamado efeito tiririca, né? Um nome popular recebe muita votação, até por eleitores que nem sabem por que estão votando naquele candidato, e pelo número expressivo de votos, esse consegue mais votos para a legenda e carrega outros deputados lá, os senadores que tiveram poucos votos, mas que conseguem entrar nessa votação que foi dada em tese ao partido. E a proibição de pesquisas eleitorais de véspera, né? Bem importante. A gente falou agora há pouco dos erros das pesquisas. É muito importante que o eleitor não se deixe influenciar por pesquisas possivelmente erradas divulgadas na véspera das eleições. São duas propostas. A primeira é o novo Código Eleitoral. A ideia antiga aqui de concatenação de leis. São leis antigas, algumas que não foram nem recepcionadas pela Constituição de 88 e que se reduz num único documento. É a primeira tentativa do Código Eleitoral. Esse aí, como se diz no popular, subiu no telhado, ou seja, não será votado antes de outubro, ou seja, não vale para as próximas eleições. O outro projeto é o que define as regras que podem ser aplicadas imediatamente se o projeto for aprovado de novo na Câmara dos Deputados. Essa história da posse no dia 1º de janeiro foi invenção da Constituição de 88, que logo em seguida, na primeira posse, todo mundo entendeu que estava errado. As pessoas chegam na posse de prefeitos, governadores e presidente da República, tudo no dia 1º de janeiro, com aquele olho vermelho, aquele bafo, né, de uma noite de festas. Não há como convidar representantes de outros países, chefes de governo e de Estado, eles estão nas festas, né, de final de ano da família. Então, foi um erro. E aí a mudança sempre foi difícil, porque mudar a data de posse significa esticar mandatos, e isso é um tabu e deve ser um tabu para a política. Não se pode esticar um mandato, não se estica, não se corta. Então é por isso que foi aplicado para depois, porque o presidente, o prefeito, será eleito por uns dias a mais do que os tradicionais. Sobre o dinheiro, é importante que esta lei ela produz anistias de Caixa 2, anistia erros de investimentos e de dinheiro para candidatas, né, mulheres, e alivia para o dinheiro ser aplicado nos partidos políticos para compra de imóveis, compra de aeronaves, enfim, é uma festa e gasto. Resumindo, os deputados só pensam neles. É por isso que eu fico assustado, inquieto, quando esse plenário aqui está cheio. Eles sempre votam contra a nossa vontade.